Olá pessoal, aqui quem fala é o Caio. Sou um dos idealizadores e fundadores do Comu lá em 2014, né? O Comu é o Coletivo Metropolitano de Mobilidade Urbana. A gente tem um site bem legal, www.commu.site. E eu tô aqui hoje para falar um pouco da questão da revisão do plano diretor de São Paulo. Vou ser bem franco, alguém do Comu está conseguindo acompanhar direito? Não, cara, é impossível acompanhar isso se você não é uma ONG com fonte de financiamento. População está conseguindo acompanhar? Não é a nossa percepção, tá? Além do mais, a participação popular é tradicionalmente pro forma, tá? A maioria da população não consegue participar. Então, às vezes, as pessoas são bem idealistas, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso, porque alguns grupos precisam desses mecanismos de participação para tentar judicializar, para tentar adiar a pauta, tá? E eu não estou falando aqui que isso, ou o coletivo, enfim, tá? Não está sendo dito que isso é errado, tá? Eu só estou colocando as coisas um pouco menos apaixonadas aqui para a gente poder abrir essa conversa de forma franca. E eu também não quero me alongar, tá? Bom, só vou contextualizar. Estou gravando isso aqui porque eu tenho uma conta no Twitter, é uma conta trancada, né? Uma maneira de para que eu tente me preservar, né? Atualmente pelo setor em que eu tô e tal, que não é ligado, tá, com política, e não é ligado com planejamento urbano de qualquer maneira, ou com mobilidade, né, que é o que eu gosto de discutir. Também não estou no setor público, então por isso que eu continuo criticando o CPTM, concessões, etc. Mas, então, assim, eu tenho aqui uma tentativa, né, de me autopreservar, e é por isso que eu estou fazendo dessa forma, tá? Posto isso, algumas pessoas se incomodam quando eu critico não só a revisão do plano diretor, mas eu critico principalmente quem tem força para se opor, né? Eu critico a oposição. Por quê? Porque a gente vota em partido de esquerda e não quer que eles se alinhem com movimentos que são abertamente preconceituosos, tá? E vou falar preconceituosos para de repente não ser processado, porque falei racista ou falei em xenofobia, então eu não vou fazer isso. Eu vou só falar que eu sinto que eles são preconceituosos, mas talvez eu esteja errado, esteja equivocado, tá bom? Mas assim, vejo colocações como de uma audiência pública enorme, que durou tipo umas 8 horas e eu fiquei acompanhando enquanto eu tinha coisas para fazer, porque eu preciso trabalhar para ter renda, né? Mas me deu o luxo de acompanhar e me arrependi, é claro, tanto pelos absurdos e performances que eu tive que ver, quanto porque ficou muito nítido que uma parcela da população não quer cidade e não quer nem gente. Então, assim, essa ideia de cidade para pessoas, que alguns dos mandatos que estavam ali presentes vão falar que defendem, não estava encampada nos discursos. Na verdade, eles não queriam nem pessoas nem cidade. Né? Então a gente tem uma parcela que está conduzindo esse debate que não está sendo franco com a população. Pessoas que querem morar em subúrbio. Tá? E é subúrbio no sentido norte-americano da coisa. É casinha, tá? Baixa densidade e talvez tenha um vilarejo ali para você fazer algumas compras, tomar um café, tá? E não estou dizendo também que isso é errado, vejam bem. Só que lá nos Estados Unidos, quem mora nesses lugares que são reconhecidamente racistas, né? Porque tem todo um movimento chamado White Flight, quando os brancos deixam a cidade e vão para o campo, né? Vão para as periferias para deixarem a cidade, né? E isso é abertamente racista, né? Inclusive a legislação busca tamanhos de lotes, padrões de casas, tudo mais, vai moldando um tecido que é difícil para certas populações acessarem, né? Então esse pessoal sabe muito bem o que está fazendo, né? Sabe que ter uma Vila Mariana com um prédio baixo coloca o valor do metro quadrado alto, lá no alto. Ter bairros centrais com prédios baixos vai reduzir o aproveitamento do terreno num momento em que você tem uma disputa para morar ali. Aí você vai falar, pô, mas o pobre não consegue morar ali? Nunca vai conseguir. Porque você já está barrando classes médias de morar, certo? Você tem a defesa do direito de eu cheguei primeiro. Quem conseguiu se estabelecer ali? No bojo de outros processos de ocupação, né? Quando a região não tinha o papel de centralidade que tem hoje, consegue manter a propriedade. São herdeiros, basicamente. Se não são herdeiros em termos de propriedade, são herdeiros em termos de ocupação ali. Né? É uma outra participação nesse processo de formação de cidade. A grande questão é que a maioria da população paga o preço de forma indireta. Por quê? Porque você ter bairros como Vila Mariana, que receberam metrô nos anos 60, numa época em que a população viajava pendurada, numa época que a população surfava no trem, numa época em que o que hoje é a linha 8 era chamada de linha da morte, e acho que isso já deixa bem claro, porque a gente não fala de cidade em São Paulo, então ninguém sabe dessas coisas mais. A memória ela vai se dissolvendo, principalmente a memória operária, que é a que importa. Tá? Não é a memória do prédio baixinho que tem a padaria do seu João na Vila Mariana.
Essa não é a memória que deveria ter prioridade, mas é a que está tendo, tá? E não é porque o seu João faz um pão incrível, tá bom? É porque é uma manutenção de um jeito de viver que é incompatível com a ideia de centralidade, certo? Você não tem como ter um bairro central com configuração de subúrbio. Para fazer isso, alguém vai pagar a conta. E a conta está sendo paga com deslocamentos absurdos da população operária periférica, certo? Da qual eu faço parte, mesmo sendo branco. Então, o que a gente tem, como eu gosto de falar, é uma casa grande sem sala. E eu não estou aqui discutindo mobilidade para preservar a paisagem da casa grande. Não é para isso que eu estou aqui, certo? Eu passei 10 anos falando da CPTM. Ela nem aparece nesse debate. E ela tem 130 quilômetros dentro de São Paulo, certo? Ela tem 2 linhas que foram concedidas. E uma delas passa num cluster, num agrupamento de centralidades ao longo da Marginal Pinheiros. Que linha é essa? É a Nova Esmeralda, que sai da região do Grajaú, né? Ela foi expandida lá para Vila Natal, né? Vai chegar na região de Parelheiros e tal. Mas ela atende esse miolo. Ela atende regiões que têm uma economia sofisticada de serviços, certo? E o que acontece? A linha está um inferno depois que concedeu. Você não vê uma grande mobilização das ONGs que tradicionalmente discutem cidade, certo? O foco é no federal. Talvez por escassez de gente, mas eu acho que a escassez é de capital mesmo. Tem um problema de desalinhamento de incentivos nesse rolê. Então eu estou fazendo esse vídeo para dizer assim, ó, eu já estou fora desse rolê faz tempo, tá? Eu estou falando de um sistema de trens que não importa. Eu moro num pedaço da cidade que não importa também. Eu sofro as consequências das ondas de choque de preços do mercado imobiliário provocadas por um centro que não quer ser centro. E sua população que é progressista no debate e no voto, mas não nas atitudes, certo? Que não quer cidade, nem quer gente. Então a ideia de cidade para pessoas, ela é discursiva. Ela, na verdade, é um fetiche do subúrbio para pessoas, para quem já está ali, para a galera do direito do eu cheguei primeiro. Claro, porque quer caminhar para esse vilarejo, né, para tomar sorvete num lugar que tem fila de final de semana e custa os olhos da cara. A maior parte da população não pode se dar a esse luxo. E não vai poder nunca, certo? A gente tem expectativas de vida em alguns pontos da cidade. Isso é uma rede Nossa São Paulo que mapeia, que infelizmente não atua em prol de quem mora numa cercania da CPTM aqui dentro de São Paulo. Não é exatamente uma rede de nossas periferias, né? E até nos seus integrantes mesmo, certo? E estava lá na audiência pública que a própria Pinheiros vergonhosamente conduziu, fez parte de um palco, de um teatro de horrores ali. Muita coisa feia foi dita ali. Eu não vou repetir, tá? E sugiro quem não viu. Vou deixar o link na descrição aí, porque vale a pena ser visto. São 8 horas, tem que ter estômago para assistir. Mas vocês vão ver que esse debate que entra com algumas visões muito assim apaixonadas, muito acentuadas, né? Um discurso muito arraigado de figuras como Raquel Ronick e Nabil Bondu, que eu até nutro uma certa admiração, né? Afinal, eu tô quase formado em planejamento territorial, né? Não me formei ainda porque eu preciso trabalhar. O acesso à universidade pública para pobre não é uma brincadeira. É um desafio, tá? A permanência não é uma brincadeira, é um desafio. O pobre tem que priorizar colocar comida no prato. E eu priorizo. Eu preciso de dinheiro, certo? Não sou dono de casa própria, preciso garantir teto. E tem gente que quer me tirar do mercado imobiliário. É difícil entrar no mercado imobiliário formal. Você não tem uma cidade. E quando eu falo cidade, não é São Paulo, tá? É a região metropolitana inteira, que tem 39 municípios, incluindo São Paulo, onde as pessoas estão morando em encostas e arriscando a vida delas e dos filhos, né? E a gente tem cadáver sendo enterrado todos os anos, porque chove e desliza. E vocês já sabem o que acontece. E essa novela não entra nessa discussão do plano diretor. Ninguém está preocupado porque uma parcela relevante da Zona Leste mora dentro do Rio Tietê, certo? A linha 12 Safira é palco disso, ela é testemunha ocular desse processo de ocupação. Não é disso que a gente está falando nesse plano diretor, certo? Nessa revisão. Tem muitas coisas erradas na revisão. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando a gente que discute infraestrutura fala, olha, 1 quilômetro para você construir prédio mais alto no entorno de uma estação não é absurdo, é porque não é absurdo. Então não adianta eu ir para a universidade, onde eu basicamente rifei a possibilidade de uma carreira que desse mais dinheiro, poder ter virado programador. Fui virar planejador territorial. Bonito, né? Muito poético. Mas não dá dinheiro.
Você vai virar um escravo de arquiteto, se tiver sorte, com um salário razoável, né? Em comparação com a média da população, mas no qual você vai viver mal aqui em São Paulo. Porque é caro viver aqui. Então, eu tenho que dar esse choque de realidade para falar, eu não sou reacionário, tá? Na verdade, eu sou bem progressista. O site, né, o Comu, tem um monte de posicionamentos lá radicais. A gente fala até de desmontar a Marginal Pinheiros, desmontar a Marginal Tietê, fazer parque linear, ampliar a rede de trens. Só que eu vou falar a verdade, ninguém está interessado nisso. Ninguém quer uma CPTM melhor. As pessoas querem morar num sobrado baixo, que vai custar milhões de reais, num bairro central, e ir tomar sorvete na Fria e Mina. Entendeu? E não interessa que tem a estação Fradique Coutinho ali perto, que custou bilhões de dólares para ser feita. Certo? O funcionário que vai morar em Guaianazes. Certo? Porque ele não vai conseguir nem morar mais perto. Que dirá ali? A gente nem entrou nessa discussão em habitação pública. Ninguém está falando de habitação social. Ninguém está falando praticamente. No próprio Pinheiros, isso foi uma vírgula daquela discussão cheia de horrores. E vou falar a verdade, o movimento que às vezes vai lá, né, lá não foi não só lá, o movimento foi lá tal, mas estou dizendo assim, nesses rolês que a gente está vendo do plano diretor, quando vem um movimento de habitação, vem falar do centro de São Paulo. Politicamente é vantajoso que o pobre fique no centro mesmo. Deixa Pinheiros, Vila Mariana, esses bairros centrais, para essa galera que não quer cidade, que quer continuar insistindo que o tecido tem que ser congelado o quanto antes. Você falar que não pode verticalizar o centro expandido com vigor é um absurdo. Então não é um centro expandido. Certo? Tudo bem, eu sei que a definição tem relação com o mini anel viário da CT, né? Ou seja, é uma definição pelo viário. Mas isso não é por acaso. É porque a CT, com a sua visão de esgoto, né, de fluxo, está falando que tem um fluxo de veículos ali. E São Paulo desenhou esse sistema viário. Nada é por acaso. É o centro expandido de verdade. E o centro antigo deixou de ser centro faz tempo. Ó. Nossas centralidades estão espalhadas. Como eu falei, só na Marginal Pinheiros a gente tem um cluster, tem um agrupamento ali, no qual a gente precisava que a linha 9 estivesse funcionando bem para atender, né? Ela já nunca atendeu bem, porque ela está passando uma via expressa e tem todo um tecido ali. Mas enfim, inclusive, se a gente for discutir a sério, provavelmente a gente vai estourar o buffer, né? A envoltória do plano diretor atual do Haddad. Porque você anda 500 metros ali e você não chegou em lugar nenhum ainda. Tem muita coisa para você andar, certo? A única estação do miolo da linha 9 bem inserida é a Vila Olímpia. O resto não é lá essas coisas, certo? A gente tem a Cidade Jardim ali que para transpor aquele sistema viário absurdo, que é um sistema de rodovia, não é um sistema humano, certo? Não tem cidade para pessoas nesse rolê aí. Né? E a Cidade Jardim, aliás, é vizinha de apartamentos de 20, 25 milhões de reais, certo? A gente precisa falar muito bem o que está sendo colocado, o que está sendo disputado aqui, certo? São algumas famílias de locais centrais que não estão cumprindo uma função adequada, socialmente falando, em relação à infraestrutura, que estão brigando por herança. Eu não tenho nada a ver com o imóvel que você herdou da sua mãe na Vila Mariana, certo? Eu moro na ZL, tá? E a minha condição é como a da maioria dos periféricos. Se der ruim, eu vou morar mais longe, eu não vou morar mais perto. A menos que eu vá bater na porta do movimento e aí eu vou parar onde? Vou parar no movimento de luta por moradia no centro de São Paulo, que é exatamente o nosso white flight paulistano. O pessoal saiu do centro porque não queria, por exemplo, ficar perto dos indesejáveis que chegavam de trem na luz, né? Tentaram em Higienópolis, alguns ficaram lá, mas o que aconteceu com muito do capital? Saiu e levou tudo. Levou o emprego, afastou o emprego do centro, jogou às beiras de uma via expressa, certo? Então, assim, eu não tô entendendo quem fica reclamando comigo ou quem acha que o Comu tá defendendo grandes empreiteiras. Eu não estou defendendo nada, acho que ninguém do Comu está defendendo grande empreiteira, nem nada assim. A gente só está apontando que especulação imobiliária é o que uma galera muito bem intencionada aí está fazendo, porque vai capturar o valor do metrô, o valor da CPTM, de uma infraestrutura que exigiu bilhões de dólares para ser construída, e aí quando for se aposentar vai ter toda a facilidade para sair desse inferno, enquanto a gente fica pagando a conta. Então eu acho que isso está errado, entendeu? Eu queria falar isso de forma franca, para ninguém achar que ninguém pode fazer essa conversa às claras. Se vocês precisavam que alguém falasse isso com voz, para não ficar escrevendo um texto empolado, beleza, eu estou falando aqui
A discussão é ridícula. É meia dúzia de intelectual da USP que tá coordenando esse rolê, né? Teve aquela frente São Paulo pela Vida que foi ridícula, absolutamente ridícula. Pegou a assinatura de um monte de movimento aí, movimento de favela, uma galera assinou pra quê? Pra adiar a revisão, pra enrolar mais. Por quê? Porque não quer que construa mais o centro expandido. Quem que vai pagar o preço disso? O favelado, o periférico. Desculpa, entendeu? Vocês podem até falar, pô, mas vai ser difícil mesmo assim comprar imóvel, as pessoas vão continuar morando longe. Beleza, mano, não falei que vai resolver. Só tô falando, vai agravar. E não, a gente não tá tentando minorar o problema. Aí o que que acontece? Ficou uma luta ruim, certo? Um monte de mandato de esquerda aí se alinhando com o Dondoca do centro expandido falando absurdo sobre a gente que tá fora. Pra chegar agora e ver um PL, um substitutivo, enfim, dane-se o termo correto, tá? Ver um projeto de lei na calada da noite. Horrível. Agora, é engraçado que ele tem algumas coisas, por exemplo, ampliar a vaga de estacionamento. Você vai ouvir o Toninho Vespoli falando na audiência do Pro Pinheiros, ele cria uma classe média que vai morar no entorno do monotrilho, às margens da Anhangamelo, e diz que o pessoal ali só vai usar carro. E ele tá preocupado que o viário não vai dar conta. Então, assim, o carro não saiu do centro do debate, a cidade para pessoas nunca entrou nesse debate, a CPTM nunca entrou, o metrô, o sistema de ônibus, tem umas questões do Fundurb, né, para falar de asfalto. Com essa postura em que o Fundurb não é disputado pelos mandatos. Os mandatos têm capacidade técnica e política para isso. Não tem. E não querem ter. Certo? Quando vem para a sociedade civil, acha que um cara como eu, que trabalho 12 horas por dia, certo? Trabalho de final de semana, tem um monte de coisa que eu preciso fazer. Eu vou parar, eu vou mobilizar a minha capacidade intelectual, que é rara, porque a maior parte da população não vai estudar urbanismo, para criar um calhamaço para esse cara fazer uma minuta, fazer um pedido e se bobear ainda vai mandar errado. O negócio vai tramitar, vai demorar ainda para ele tramitar lá dentro. E eu não vou ter a menor capacidade de fazer essa disputa política, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho o recurso que esse mandato tem. Então, eu só tô falando isso porque, assim, tem uma galera que tem um teto, que dorme, coloca a cabeça no travesseiro e dorme numa boa. Esse não é meu caso. E não é o caso de muita gente que não tem flexibilidade mercadológica para ficar tranquilo com a forma como São Paulo conduz o seu processo de uso e ocupação do solo, que é absolutamente um escárnio. E isso precisa ser colocado. É uma cidade que não é uma cidade de prédios. É uma coxa de retalhos de subúrbios. E vários deles estão fora do lugar. Certo? São Paulo tem um monte de via expressa. Elas mediam essa ocupação de subúrbios. Vilinhas, por isso que está cheio de vila. A cidade romantiza uma figura de ocupação que nos Estados Unidos é sinônimo de embranquecimento e isolamento. E aqui é sinônimo às avessas disso, porque a população pobre ficou com um monte de subúrbio, uma mancha gigantesca que já encostou em um monte de municípios. A gente já conurbou com Ferraz, com Santo André, com Mauá, enfim, a gente vai conurbando com todo mundo aqui em volta, porque São Paulo não para de aumentar o tamanho da mancha, certo? Rifou produção de alimentos, que existia, por exemplo, no extremo leste. Tudo isso vai desaparecendo, porque as pessoas vão tendo que morar e elas vão ocupar. Se elas não conseguem acessar o mercado formal, elas vão ocupar, elas vão invadir, elas vão favelizar, porque elas precisam morar, cara. Na hora do cara servir o sorvete lá na Fria e Mina, ninguém perguntou pra ele qual que é o endereço dele, né? Aí você vai ver o cara tá morando numa área de manancial, dominada pelo PCC, na beira da represa. E aí? Se eu pego e limito mais ainda a ocupação em Pinheiros, você acha que o preço nesses lugares vai cair? Não vai, cara. A gente tá cobrando uma fortuna para morar mal em Pinheiros. O que você acha que vai ser para morar na periferia? Você acha que vai ser barato? Você começa a ter uma disputa absurda pelo mercado imobiliário. E é por isso que a gente tá do jeito que tá. Aí o pessoal reclama, porque fala que a discussão é só sobre verticalização ou só sobre adensamento. Não é. Mas esses são os dois componentes principais. E uma galera não quer discutir isso. Uma galera vai colocar tombamento na frente, uma galera vai colocar nascente na frente, tudo de forma desonesta, tá? Quer dizer, para ter casinha, para ter predinho baixo, aí não tem problema, sabe? Não tem problema você precisar beber água com esgoto que tá vindo da represa. Mas não, tudo bem, né? A Sabesp que se vire para tratar quimicamente essa água que vai chegar no centro expandido de São Paulo. Isso não importa. A Sabesp que vai pegar com o sistema produtor São Lourenço, que muita gente não fala, que vai pegar água lá em Ibiúna.
que é o que São Paulo está fazendo, para alimentar essa região metropolitana absurda, espalhada. Eu sou aqui da Zona Leste. Pesquisem sobre a adutora Rio Claro, vejam quando ela foi feita. Vejam de onde que vem pegar, que a água está sendo pega para chegar aqui. Então, assim, irremediável. O debate ele está totalmente torto. Mas o importante é, quem não está satisfeito com o debate tem que falar. Tem que se juntar. E principalmente tem que parar de romantizar as coisas. Se não tiver mais oferta de unidades, não vai dar certo. Se a gente quer combater o automóvel, não é só restrição de vaga, porque o mercado, e que são pessoas, inclusive políticos, e pessoas progressistas, vai na contramão. Essa que é a realidade. Procura o empreendimento com vaga. Associa a posse de carro à viabilização de família. Certo? Não vai tolerar ir com carrinho de rodinha na CPTM para fazer compra. Isso é absurdo, tá? Isso quem faz é meia dúzia aos olhos dessa galera, tá? E se for do centro expandido é minoria mesmo, porque a maioria não vai fazer. Quer dizer, o pobre, esse sabe se virar de tudo quanto é jeito. O cara do centro expandido que está pautando essa discussão não sabe e não sabe como o pobre faz. E não quer saber também. Porque senão vai atrasar o rolê dele. Ele não vai conseguir falar o que ele fala usando a gente para ter força. Então, assim, eu acho que eu já falei, já dei um pouco da letra, né? Tentei resumir para não ficar uma coisa muito absurda. Não sei quanto tempo já foi. Ó, já foi 20 minutos, já tá ótimo já. É muito tempo. O algoritmo não entrega esse vídeo longo. Mas era só para dar uma pincelada, tá? Porque eu não sou idiota. Então, assim, eu não sou leigo também, porque eu fui para a universidade iludido pelo discurso do PT da época. Então eu vim para transformar o país, certo? E nessa transformação, o cara que sai da periferia, ele não vai estar interessado em fazer alinhamento com o centro expandido, se isso significa uma piora, uma degradação das condições de vida dele. O centro expandido que defende a expansão do ensino superior precisa começar a falar de ciência nessas horas, pensando no cientista que é periférico, tá? Esse cientista pode terminar como eu, num setor nada a ver, porque simplesmente ganha mais. E o dinheiro é o que fala, certo? Eu não vou comprar um imóvel sendo escravo de arquiteto ganhando merreca. Né? Ou pior, vou ter que trabalhar para o agro, como vários colegas meus. Então estou sendo bem franco aqui, porque a vida não é um morango. Né? E isso precisa ser colocado nesse debate urbanístico, que é pautado por gente da FAO que não dialoga com a cidade onde eu estou. Né? Então isso é importante que deixar claro, se você está insatisfeito com esses rumos, se você não está conseguindo acompanhar, normal, cara. Isso é totalmente normal. Loucura é o periférico conseguir acompanhar, porque nem eu, que metido a intelectual orgânico, não consigo acompanhar. Entendeu? Ou eu pago as contas e entrego o que eu preciso entregar, ou eu fico acompanhando. Para gravar esse vídeo aqui, eu já tô parando o que eu tenho que fazer. E eu tenho muita coisa para fazer, sabe? Dói, eu fico perturbado, porque eu parei para escrever um artigo, porque eu parei para discutir na droga do Twitter, né? Porque alguém pode se vingar e tentar falar com a empresa, tentar falar, olha esse cara fazendo ativismo aqui, não sei o que, para tentar tirar meu emprego, abalar. Não é porque é a esquerda que isso não acontece, né? A gente sabe que política não é limpa. Então, assim, eu já sei o que passei aí no passado discutindo com vários grupos e, de novo, hoje eu tô aqui olhando a CPTM sendo esfacelada, não tem ninguém ajudando, entendeu? Eu vejo que o movimento de trabalhadores não vai ter força, a desunião sindical do passado está cobrando seu preço, e os mandatos não têm a menor noção, não sabem apontar Carapicuíba no mapa. Então, assim, se a gente entrar nessa pira do plano diretor para acusar quem está fazendo crítica, porque está só apontando racismo, xenofobia, opa, falei que não ia falar isso, né? Porque está só apontando preconceito, cara, desculpa, isso é só a casquinha. A pintura mesmo, o quadro geral é muito mais grave. Então, assim, quem não tá gostando do que eu tô falando, seja no site ou no meu Twitter, cara, lamento. Porque não tem como eu ser de esquerda e reclamar de um grupo de proprietários, entendeu? Alguns deles, inclusive, são empresários. Então, assim, na boa, sabe? A empreiteira é a única vilã dessa história. Isso não existe. Política não existe. Essa coisa de mocinho e bandido tem relações muito tênues e sutis, tá? Então é isso. Espero só ter dado um panorama sobre essa questão. Não vou adentrar em nenhum dispositivo.
porque não é meu foco, porque eu não tive tempo de parar para ler o projeto de lei, tá? Seria louco, o negócio foi postado tipo anteontem, por aí, tem poucos dias que saiu, querem votar em uma semana, talvez quando eu terminar de ler já passou, porque a esquerda não tem maioria na Câmara. De novo, isso é fruto de trabalho de ausência de trabalho de base e de postura de mandato, né? Por isso não tem maioria, por isso que a gente tirou um prefeito que investia em infraestrutura de transporte e a gente está vendo o resultado. Faixa exclusiva Vila Olenda, ninguém inaugura terminal de ônibus novo, a rede não é redesenhada, né? E a cidade com 30 bilhões em caixa. Enfim, falei muita coisa, já fiz muitas pequenas digressões aqui, foi só para traçar um panorama. Por que a revisão do plano diretor não avançou a oposição? Porque a oposição é preconceituosa. Porque a oposição está defendendo privilégio. Porque a oposição não sabe embarcar num trem da CPTM e olhar pela primeira vez na vida o que é São Paulo de verdade. Né? Porque a oposição aparentemente já tem casa ou renda para ter uma casa muito boa em regiões estratégicas, enquanto a maioria vai morar num sobrado autoconstruído na franja. Né? Então, assim, é tudo uma questão de disputa aqui, de luta de classes, né? E uma galera não gosta quando a luta de classe extrapola para além de uma coluna numa revista descolada de esquerda, tá? Mas ela tá presente no dia a dia. Então é isso aí. Se alguém ficou até agora, cara, muito obrigado mesmo. Queria usar o canal para alguma coisa, a gente não fala, eu não vou ter tempo de escrever, então tá lançada a braba aí. Abraço aí para quem ficou.